falar sobre famílias em missão, levando Cristo ao mundo. Eu gostaria de usar o texto de Efésios capítulo 5. Nós vamos ler muito hoje a palavra. E o primeiro texto é de Efésios capítulo 5, Efésios 5, de 15 a 17. NAA, nova versão. Portanto, tenham cuidado com a maneira como que vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. A Bíblia tem exemplos de muitas famílias. E aí quando a gente começa a olhar para os homens de Deus, da palavra, a gente vê as suas famílias. E eu fiquei procurando exemplos bons de família. Mas confesso, reverendo Henrique, que eu achei um monte de família com problema. E o melhor de tudo é que a palavra de Deus não nos esconde isso. A Bíblia mostra como eram as famílias, como Deus atuou, como Deus operou, mas as suas fragilidades. Deus na sua palavra mostra pecados dentro das famílias. Olha só, eu tenho um monte aqui. A primeira família, Adão. Eita, logo de cara já saiu um assassino. Primeira família, Caim. Aí passa o tempo, vem Noé, o homem que achou graça diante dos olhos de Deus. Vem o dilúvio e já tem problema logo depois do dilúvio, com os filhos, com o filho. Tanto que Noé amaldiçoa o filho de Cão, ele amaldiçoa Canaã, já tem problema dentro da família. Família de Abraão, problemas dentro da família. Família de Isaac, eita, de Isaac gerou 2 filhos. Quais os filhos de Isaac e de Rebeca? Jacó e Esaú. Problema. E aí o problema foi generalizado, porque a mãe se intrometeu no meio da conversa também, elaborou plano para tirar a bênção de um para dar para o outro. Problemas dentro da família. Problema dentro da família de Davi. Problema com Aminon. Problema Salomão, terrível. Problema com Absalão, que gerou divisão de reino logo depois. Problemas na família de Eli, sacerdote, sumo sacerdote. Problemas na família de Samuel. E toda vez que eu falo de Samuel, eu lembro sempre do garoto Samuel dizendo: fala que o teu servo ouve. Mas na família de Samuel também teve problema. A Bíblia diz que nunca teve um profeta como Samuel, que nenhuma das suas profecias caiu por terra, mas teve problema familiar também. Então a Bíblia não esconde os problemas das famílias. Marcos, o que isso tem a ver com missão, família, mostrar, levar o evangelho de Cristo ao mundo? Tem tudo a ver. Porque como eu estava dizendo no começo, quando nós pensamos em família, nós logo fala de missão, e o tema nosso é famílias em missão levando Cristo ao mundo, a gente pensa em famílias de missionário. Mas nós nos esquecemos que a nossa família tem uma missão de levar Cristo ao mundo. E eu vou dizer uma coisa para você. Não é com pregação, porque talvez 5% do que pessoas vão ver da sua família sobre Jesus seja pregação. Mas quase que 100% será pelo testemunho dado pela família. Preste atenção nisso. Talvez sua família não tenha ninguém que pregue, mas todo mundo está de olho na sua família, vendo o que vocês fazem, como vocês agem, como vocês são. E a grande pregação do evangelho, o levar Cristo ao mundo, é missão da família dentro do exemplo de cristão que ela pode dar. Eu poderia falar de famílias de missionário, e eu quero falar de uma aqui. Saída dessa igreja, reverendo Mário Manuel Alves, com sua esposa, Dona Meire, obrigado Rosana, isso é do meu tempo. Dona Meire, porque eu falei que é do meu tempo, porque o reverendo Mário foi pastor aqui em 68, 69, 70, 71 e 72. Então, a gente estava criancinha aqui, nessa época aqui. Reverendo Mário, Dona Meire, seus filhos Wagner, Silmara
e a sua sogra, que ele amava muito. O pastor amou muito sua sogra também. Sim. Dona Marta. Lembramos aí, hein? Dona Marta. E o seu jipão, ele tinha um jipe. Pastorzão, aqui da igreja. Que a igreja amava o reverendo Mário. Gostava. Mas houve um dia que ele sentiu chamado para ir para o campo missionário. E ele foi. Se despediu da igreja. Eu era pequenininho, tinha 6 anos. Eu cantei no dia da despedida dele aqui. Não vou lembrar a canção agora. Começava com o pastor Mário vai embora para longe. Eu só lembro disso. Não lembro mais. E minha mãe também agora não dá mais para dizer para mim como é que era a canção, porque foi ela que me ensinou. Mas o reverendo Mário foi para a África do Sul, para a cidade, foi para a capital, em Pretória, lá na África do Sul. Quando a África do Sul não era tão potente como é hoje. E o reverendo Mário alcançou muitas vidas para o Senhor pregando. Mas eu posso garantir a vocês que pelo testemunho deles, depois de terem voltado da África, o maior êxito que eles tiveram foi porque eles tinham uma família robusta, uma família fincada, baseada na rocha que é o Senhor Jesus. Quando eles olhavam, aquelas pessoas olhavam para a família do reverendo Mário, não era só de palavras que eles se alimentavam, mas era da vida da própria família do reverendo Mário. Muitas almas se chegaram ao Senhor, pelo que ele falou, sim, mas talvez muito mais pelo exemplo familiar que deram. Famílias em missão, levando Cristo ao mundo. Mas não é só disso que nós queremos conversar nessa noite. O Antigo Testamento, ele traz essas famílias de homens de Deus, mas problemáticas. Sim, a nossa introdução é falando disso, apontando que nós temos famílias problemáticas. Eu não sei, eu ia falar duvido, mas acho até que eu posso falar. Eu duvido que aqui tem alguma família que não role um problema ou já teve um problema lá dentro. Porque agora eu estou falando família assim, eu vou lembrar do que o reverendo falou ontem lá, eu aprendi, hein? Família, eu, minha esposa e minha filha, mas eu estou falando de parentes, família grandona, a familhona. Desde quando você era da família do seu pai, que você estava lá, sempre tem problemas. Sempre tem problemas. Alguns mais graves, alguns mais suaves. Minha família pequena, eu, minha esposa e minha filha. A gente vive bem. Mas de vez em quando, eu já falei isso para vocês, tem lá umas palavras meio estranhas que surgem entre eu e Dijane. E eu tenho que pedir misericórdia ao Senhor, me abençoa. Aí vou lá, dou um abraço nela, tal. Mas são problemas pequenos. Mas há famílias que têm problemas sérios, problemas graves. O Antigo Testamento não escondeu isso de nós. Mas também nos traz algo maravilhoso. E eu queria hoje falar sobre 2 tipos de família. E uma terceira na nossa conclusão. Nós introduzimos com as famílias problemáticas, mas o Antigo Testamento ainda nos traz o exemplo de uma família perfeita. E o Sandro leu o salmo que nós tínhamos por base aqui. Como diria Darcy Gonçalves, quando vinha cantar aqui na igreja, é de Deus. Era assim que ele falava. Salmo 127. É o exemplo, aliás, Salmo 127 e 128. São salmos que apontam, em primeiro lugar, para uma família perfeita. Família perfeita. Quem olha esses 2 salmos na sequência, um complementando o outro, fala, isso aí é família perfeita. E nós vamos ler. Salmos 127, 128, meninos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. 128, Salmo. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa.
Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor, que o Senhor o abençoe desde Sião, ou seja, Jerusalém, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida. Veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. O reverendo Hernandes Dias Lopes traz uma mensagem maravilhosa sobre esses dois salmos. E ele diz assim, que o Salmo 127 e 128 trata de início de um casal, é família. Porque ele vai começar assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. E ele traz dizendo o seguinte: o casal, eles estão se preparando para casar, e eles começam a pensar onde vão morar, e querem fazer, mas aí o salmista diz: olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão será para vocês dois ficarem correndo atrás das coisas. Acalmem, porque o Senhor dá a sua bênção enquanto vocês estão dormindo. A palavra do salmista é essa, que Deus vai abençoar o casal enquanto eles estiverem descansando. Não adianta correr, se esforçar e correr atrás do tempo. Coloque seu coração diante do Senhor. Casal que não tem filho aqui, ou que está começando a vida agora, coloque os seus pensamentos, os seus planos nas mãos do Senhor, que os seus planos sejam um plano do Senhor, porque inútil vos será levantar de madrugada, dormir tarde e comer o pão de dores, porque as bênçãos, o pão que o Senhor tem para dar, Ele dá enquanto nós dormimos. Quantas bênçãos nos vêm quando nós colocamos a cabeça no travesseiro e dizemos: Senhor, que dia péssimo que eu tive, que dia péssimo para a nossa família. Mas nós confiamos no Senhor, e nós sabemos que as suas misericórdias, Pai, se renovam a cada manhã. E quando você coloca a cabeça no travesseiro, Deus lhe dá o sono e já traz a bênção. E quando você acorda renovado pelas misericórdias do Senhor. O casal que teme ao Senhor tem isso como testemunho, como conselho que o salmista está dando. E ele vai mais além, porque o Salmo vai dizer que o casal agora coloca os planos na mão do Senhor, e o Senhor dá a grande bênção do casal, que são os filhos. Filhos. E o salmista não economiza não, ele diz que abençoado é o casal que tem pelo menos 5. Eita! Como flecha na mão do guerreiro, e assim são os filhos da mocidade. Olha, feliz, bem-aventurado é o homem que enche deles a sua aljava. Normalmente uma aljava cabia 5 flechas. Se é como guerreiro, pelo menos 5. Eita, eu estou devendo isso para o Senhor, oh, Pai. Só uma. A gente fala assim, mas os dias são outros, né? Naquela época os homens tinham e era até bom ter filhos. É bom que a gente fale isso, né? Porque eles viviam era uma sociedade agrária, viviam muito de agricultura. Os filhos trabalhavam em tudo aquilo para gerar as economias da família. E o salmista vai mais além, diz assim: olha, e você, pai, que lá no começo da vida pensou que poderia fazer de acordo com a sua vontade, mas você colocou o seu coração e os seus planos na minha mão, eu lhe dei filhos, e quando você for diante dos magistrados, você não será envergonhado, porque os filhos iam com os pais. Acontecia alguma questão, eles iam, e os filhos iam de testemunha. Não, esse aqui é o meu pai. E aqueles 5 filhos, aqueles 5 meninões lá, e o pai não era envergonhado, porque os filhos estavam junto com o pai. E o salmista continua dando exemplo de família perfeita, porque vai falar também, no Salmo 128, ele vai dizer assim: agora que vocês colocaram os seus planos nas minhas mãos, que vocês têm filhos, que eles não envergonham vocês, não deixam vocês serem envergonhados. O salmista começa dizendo assim, ó: bem-aventurado aquele, ele vai reforçar, que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. É o homem de casa, é o varão, o pai, que vê a sua família crescer, mas continua seguindo os caminhos do Senhor. Não desvia seu andar para a direita, não desvia para a esquerda. E se porventura ele desviar, ele ouvirá uma voz que diz atrás dele: este é o caminho, andai por ele. O homem que crê, que teme o Senhor, ele está falando do pai de família aqui. E é isso, pais, eu como pai e você, que nós devemos fazer. Queremos ter essa continuidade de bênçãos, ter um lar um lar vitorioso. Nós devemos andar no caminho do Senhor. E ele diz: você comerá do fruto do seu trabalho.
Família perfeita é o pai que trabalha. E aqui um parêntese. Eu sei que alguns amados, nos dias de hoje, estão procurando emprego. E em nome de Jesus, que essa bênção caia sobre a vida de cada um que deseja um emprego, que precisa, porque o homem tem que trabalhar. Trabalho é bênção, dada pelo próprio Deus. Trabalho é bênção. Talvez aqui, eu não sei se tem alguém que seja desempregado. É um tempo que você está passando. Coloque nas mãos do Senhor e Ele vai trazer essa bênção para você. Deus não quer que o chefe do lar esteja sem trabalhar, porque Ele mesmo diz: você comerá do fruto do seu trabalho. Será feliz, tudo irá bem com você. E aí vem para a esposa, olha só a família feliz. Ele chama a esposa agora de uma árvore, que coisa linda. Mas eu fico imaginando, o que o salmista quer dizer. Sua esposa no interior de sua casa será como uma videira frutífera, e seus filhos serão rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Eu fico imaginando sempre aqui aquela cena que eu via quando eu era mais garotinho. Vou tomar o exemplo aqui lá da tia Rosália. A tia Rosália sentava ela, tio Jutelino, os meninos ali, o Paulo, o Silas, a Rosana e a Juju. Eu ia lá porque eu morava do lado de primo também, e estava junto. O domingo, o sábado, o domingo, era assim, sempre assim. Amados, outro parêntese aqui. A mesa é um lugar de bênção, e nós nos esquecemos disso. Quantas coisas boas nós perdemos na nossa vida porque não sentamos juntos mais à mesa? Quantas vezes saímos de cultos aqui à noite, fomos para casa e lá em casa a gente não tinha o costume de jantar, então a gente tomava um lanche, né, depois do culto, já 9h da noite, sentado. O Silas e a Rosana, quantas vezes foram lá para casa depois do culto e a gente ficava falando sobre não queimando o pastor do que ele pregou, não era nada disso, a gente ia discutir. Olha, o pastor falou sobre isso, e a gente ia ver bênção, aonde? À mesa. Quantos almoços vocês já participaram? Tem algumas famílias que brigam, mas não é disso que eu estou falando, não. É da bênção de estarmos juntos. E o salmista diz isso, que eu fico imaginando a cena da mãe que faz o almoço, e tem mãe que é assim, você senta aqui, você senta ali. A minha sogra é assim, até hoje. Vai juntar todo mundo para almoçar na casa dela, ela marca o lugar de todo mundo. Você aqui, mas é isso, é o papel da mãe, que querem tirar hoje, que querem destruir a família, com ideologias marxistas, ideologias de feminismo, querem destruir isso. Talvez hoje se sente uma mulher com outra mulher e uma criança, ou um homem com outro homem e uma criança. Mas isso não é o propósito de Deus, nunca foi. Por isso deixará o homem, seus pais, sua casa, pai e mãe, e unir-se à sua esposa. Eu ouvi isso ontem em alto e bom som, lá na nossa palestra. E serão os dois uma só carne, e daí depois vem a família. Eu imagino a cena da mãe ali marcando lugares e falando: come mais devagar. E o pai ali explicando uma coisa: menino, você está... Mas é a família reunida. É disso que o salmista está falando. E no versículo 5 ele vai dizer assim: que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. Veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Você vai ser abençoado e você vai ver a sua posteridade. Você vai ver seus filhos, seus netos, quem sabe seus bisnetos. E se Deus der graça para tia Rosália, vai ver, como é que fala? Trineto? Tataraneto. Está perto já? Não, né? Mas daqui a pouco vai, se Deus quiser, em nome de Jesus. É isso que o salmista está falando. Lembra daquele casal que começou lá no início querendo fazer as coisas? O Senhor disse: se o Senhor não edificar a casa, calma aí, porque eu vou te dar a bênção durante a noite. É o casal que agora vê a sua posteridade, porque é o casal, é a família que olhou para o Senhor e disse: eu vou seguir o caminho do Senhor. Família perfeita, que o Antigo Testamento nos mostra. Eu vou chegar nas missões. O Novo Testamento,
também vai nos falar sobre famílias, mas de uma forma um pouco diferente. E eu queria falar um pouco sobre a família ideal. É a segunda parte. Porque eu falei sobre família perfeita, do Salmo 127. Mas o apóstolo Paulo, ele vai nos falar sobre família ideal. E qual é a família ideal? Qual é a diferença entre a perfeita e a ideal? É que a perfeita, você olha para ela e fala assim: eu queria ser como essa família. E a ideal é aquela que a Bíblia te diz: você tem que ser essa família. Na perfeita você fala assim: caramba, eu queria ser assim. Mas na família ideal você fala assim: eu vou buscar, porque a Bíblia me diz como deve ser. Na família ideal, eu pulei o texto aqui? Não, né? Aqui. Efésios capítulo 5, 22 a 24. Agora nós voltamos para o livro de Efésios. Na família ideal, Paulo começa falando sobre o papel da esposa. Efésios 5, 22 a 24. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Quando nós olhamos para a família perfeita do Antigo Testamento, você diz: mas como que eu vou chegar? Paulo nos diz como chegar na família ideal. E começa pelo papel da esposa. Sempre que eu olho para a Elines, eu lembro das 2 palestras que ela ministrou lá na Primeira de Santos, falando sobre essa praga chamada feminismo. Combatendo o feminismo. Muita gente na sociedade que nós vivemos hoje odeia este versículo. Vós, esposas, sejam submissas aos vossos maridos. E tem muita gente, pastor, até mesmo dentro da igreja, que não gosta desse versículo. E diz assim: Henrique, isso aí quem escreveu, quem foi? Paulo. Ah, mas foi Paulo. Foi Jesus que falou isso? Não, então não vale. Tem muita gente hoje que, detestando esse versículo, não dá credibilidade a isso. A palavra aqui, ser submissa, também nós muitas vezes entendemos errado. Ser submissa é estar sob a missão. A missão de Deus ao marido é a missão daquele que cuida da casa, é o chefe da casa, é o chefe do lar, é aquele que dirige o lar. E a esposa está sob a missão do marido, mas trabalhando junto com ele, desempenhando as mesmas coisas que ele, mas sob a missão dele, porque para nós entendemos que a direção do lar é do marido. É por isso que na IPB, na Igreja Presbiteriana do Brasil, nós não se ordena pastoras, presbíteras e diaconisas, porque nós entendemos que é o papel da liderança. Mulheres podem lecionar? Podem. Mulheres podem falar? Podem. Mas você raramente vai ver mulher no púlpito pregando num domingo à noite, porque é papel do pastor, da liderança da igreja. É exatamente isso que Paulo está falando. Vós, esposa, estejam debaixo da liderança do seu marido. Ser submissa não é ser capacho, porque aí o marido está fora da missão do Senhor. A mulher entende qual é a missão do marido que Deus dá dentro do lado da liderança, e ela está ali sob a liderança dele, trabalhando junto com ele, como esposa, como ajudadora idônea, que Deus disse. E o marido não pode fazer a mulher de capacho. O marido não pode abusar da liderança que Deus deu a ele sobre a sua esposa, ou sobre seus filhos, que nós vamos falar no decorrer aqui. Mas a mulher deve entender este papel dela. Pega aí alguns casais aí. Eu conheço um casal de velhinho, chamado seu Euleles e dona Nivalda. 61 anos de casado. Um está numa caminha aqui, e o outro está na outra caminha aqui. Esse olha para ela lá, e aquela olha para esse lá. Nem se falam mais. Mas ela esteve submissa a ele todo o tempo de vida. Eu sou prova viva disso. Eu vi isso acontecer. Em todo lugar que aqueles dois iam, era de mãozinha dada. Para a igreja, levava ela no trabalho, ou ia para qualquer lugar. Já velhinhos, com 75 anos.
iam para a igreja de mãozinha dada. Minha mãe sempre entendeu o que era a submissão ao marido. Sempre entendeu. Meu pai nunca abusou da autoridade com a esposa. Sempre amou a minha mãe. Porque Paulo vai falar também do papel do marido. A família ideal que nós buscamos é exatamente essa. Efésios 5, 25 a 28. Maridos, que cada um de vocês ame sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água da palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja, gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisas semelhantes, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Marido, você deve amar a sua esposa como ama a si mesmo. Você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E a igreja sempre teve problemas. Porque muitas vezes nós que somos igreja, nós deixamos Cristo de lado. Nós traímos muitas vezes o Senhor Jesus. Mas Ele continua fiel a si mesmo. E a fidelidade dEle se revela nas nossas vidas, na igreja também. Cristo continua nos amando. Mesmo que nós o traiamos, Ele continua nos amando. Quantos casais eu já vi que por causa de ciúme, que por causa de desconfiança, um largou o outro, ou até mesmo quando houve uma traição, a Bíblia não diz que é para largar, a Bíblia diz que é para perdoar e continuar amando. Maridos, pensem nisso. Você tem que amar a sua esposa com um amor idêntico ao do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que Jesus nos amou e se sacrificou para que nós fôssemos bonitos, sem mácula, sem manchas. Jesus se sacrificou para que eu estivesse perfeito. Ainda não sou, mas um dia estaremos nessa perfeição ao lado do Pai. Você, marido, você tem que trabalhar isso na vida da sua esposa. Você tem que, eu vou usar uma palavra aqui que é forte, mas se sacrificar para o bem dela, para que ela esteja bem. Ainda que lhe doa muitas vezes algumas coisas, você tem que buscar isso, o bem da sua esposa. Seja lá em qual situação for. Se ela é sua esposa, você tem que procurar o bem dela. Papel dos filhos, Efésios 6, 1 a 3. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Filhos, de 1 a 10, é isso que a palavra fala? Não, você filho adolescente, é isso que a palavra fala? Não, é você filho. Eu tenho mãe e pai. Eu já tenho 58 anos de idade. Eu preciso honrar os meus pais. Porque quando a gente lê esse texto, a gente pensa que está falando só de criança, né? Também é. Também é. Mas é o filho honrar o pai. Seja quando criança, quando adolescente, na sua juventude, ou já na sua maturidade. Nós temos que honrar os nossos pais. É o primeiro mandamento com promessa. Honra o pai e mãe para que se prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E como é bom quando nós honramos ao pai e à mãe. Quando nós fazemos isso com amor. É o que Paulo está dizendo. Mulheres, sejam submissas. Entendam a liderança do seu esposo. Maridos, amem suas mulheres e façam o bem por elas. Filhos, honrem os seus pais. E por último, Paulo vai dizer no versículo 6, no capítulo 6, versículo 4: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. E essa parte aqui é complicada. Essa parte é complicada porque nós pais muitas vezes provocamos raiva nos nossos filhos. Por excesso de autoridade, por excesso de zelo. O excesso de zelo, eu ainda concordo, porque a gente é pai. Mas às vezes há um abuso da autoridade. Muitas vezes nós pais não sabemos conversar com os nossos filhos. Achamos que tudo é, eu mandei, está mandado. A minha mãe costumava dizer assim para mim, eu já falei aqui para vocês. Eu falava, mas eu não gosto disso. Ela disse, mas eu gosto, você vai comer. Mas eu gosto. Minha mãe costumava falar isso comigo. Minha mãe, ela tinha um chinelinho lá de borracha, de havaiana. Todo dia ela vinha e pá, todo dia. Ela deixava a marquinha da havaiana aqui. Todo dia. Oh, glória a Deus por isso. Foi bem dado.
Mas muitas vezes eu cheguei, quando mais velho, falava: mãe, não é por aí a coisa. Não é quando eu já tinha uma razão para falar, não desobedecia, mas falava: mãe, eu vou fazer isso porque eu estou obedecendo a senhora, mas não é por aí. E muitas vezes nós, pais, provocamos ira aos nossos filhos, porque não sabemos, a gente até tem boa intenção, mas a gente não consegue expor a boa intenção de uma forma que não fira o seu filho. E nós temos que fazer isso. Nós temos que entender as nossas crias. Nós temos que entender como eles são. Nós pais agora já nessa virada de época, quem tem quase a minha idade, vou fazer um teste aqui, quem tem de 50 para cima aqui? Todos aqui são pais? A maioria. A gente sofre, sabe por quê? Eu vou explicar o porquê. Porque nós pegamos a época passada, vocês também, esse casal bonito aqui, nós pegamos a época passada lá da década de 90, que as coisas eram tudo analógicas, e nós pegamos a época do digital hoje. Então a nossa cabeça ficou um tanto lá atrás e um tanto aqui. Mas a molecada de hoje é só digital. Eles não fazem ideia do que é uma máquina de datilografar. Eles não fazem ideia do que é um toca-fita. Do que é pegar uma fita cassete com a caneta e ficar rodando para a fita rebobinar para não gastar a pilha lá do gravador. Os VHS, quem é que vai saber o que é VHS? Que a gente fazia consórcio para comprar o videocassete. A turminha de hoje, de 20 até 20 anos, a idade da minha filha, eles estão dessa era. Eu preciso entender como eles são hoje. Não adianta falar assim: pô, mas as coisas na década de 80 eram assim. Mas eles não estão na década de 80, eles estão agora em 2020 tanto. E muitas vezes nós pais provocamos ira aos nossos filhos por conta disso. Lá tudo era melhor na minha época. Não é bem assim. Às vezes eu falo com minha esposa: calma lá, hein? Tu lembra como que era a nossa adolescência? Aí a gente tem que pensar nessas coisas também. E para fechar esse pacote da família, o apóstolo Paulo vai nos dizer como que nós podemos chegar. Porque o apóstolo Paulo está dando aqui exemplos e lições, nos dando dicas de como temos uma família legal. Falou do pai, do filho, do esposo, da esposa, não é isso? Mas assim, como que nós vamos chegar nisso? E ele vai dar a resposta em Efésios, o texto que nós lemos, capítulo 5, de 15 a 21. Efésios 5, de 15 a 21. Como chegar nesta família ideal? Portanto, olha os conselhos de Paulo. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Versículo 18. E não se embriagueis com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de todo o coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Família ideal tem que ser assim. Compreendendo um ao outro, se sujeitando um ao outro. O versículo 18 diz assim: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E na sua casa, meus queridos, pais, mães, avós, filhos que estão aqui, não deixe que a sua casa seja permeada de música de, sei lá, não sei quem é, não sei nenhum artista de hoje, graças a Deus. Mas tem uma loirinha americana, que tem até um ônibus que passa com a foto dela de vez em quando aí, uma que veio aqui no Brasil, Bambambam ela, como é o nome dela mesmo? Tem a Lady Gaga, a Lady Gaga veio aqui, não veio para fazer show, ela veio para fazer um culto ao diabo aqui. Creiam nisso. Mas tem uma outra aí, como é que eu... Taylor Swift. Foi algum adolescente que falou aí? Taylor Swift. Boca do inferno também. Taylor Swift. Cuidado com isso. Talvez na sua casa pensem em tocar isso. Não. Falando entre vós com salmos, hinos
e cânticos espirituais. A nossa casa tem que ser permeada disso. Papai, mamãe, nesse ponto exerçam sua autoridade. Não. Isso aqui, minha mãe fazia isso comigo. Isso aqui não vai rolar não. Vá lá, coloque um louvor ao Senhor. Dando sempre graças ao nosso Deus e Pai. É o conselho que Paulo está dando para termos uma família ideal. Como que eu vou amar a minha esposa? Se enchendo do Espírito do Senhor, buscando ao Senhor em todo o tempo. E a missão, como é que fica? Porque o tema é família em missão, levando o Evangelho de Cristo ao mundo. Lá no início eu disse que talvez algumas famílias não tivessem pregador, mas o exemplo delas, e é exatamente isso. Quando nós formos uma família ideal diante dos olhos do Senhor, porque a família ideal aos olhos do mundo é uma família que tem uma casa lá no Acapulco. Eu sei que algum adolescente já pensou isso, eu deveria ter nascido numa família rica. Eu sei que eles falam isso, porque na cabeça de um adolescente hoje, a família ideal deveria ser aquela família que mora de frente para a praia, ali na Pitangueiras, no 24º andar, vendo aquele mar maravilhoso do Guarujá, que é o mar mais maravilhoso do Brasil, não é o do Nordeste, é o daqui do Guarujá, o mar mais maravilhoso que existe. E morar no 20º andar Não. A família ideal não é constituída de bens materiais. A família ideal é essa aqui que Paulo nos diz. E é esta família ideal que tem um pai que entende o filho, que tem um filho que honra o pai, que tem uma mulher que está sob a missão que Deus deu ao marido, que tem um marido que ama a sua esposa. É esta a missão da família. Quando o mundo olhar para esta família ideal, ou idealizada nas palavras de Paulo, eles vão entender melhor do que nunca o Evangelho de Jesus Cristo. As minhas atitudes falam muito mais alto do que as minhas palavras. Porque tem pai que em casa é um carrasco, mas chega aqui na igreja, ele é um santo. Tem até piadinha disso que pastor conta sobre isso, né? Você já está aprendendo também, né? Essas piadas de pastor. Tem família que aqui na igreja é uma maravilha, todo mundo quer prestar serviço aqui, mas em casa ninguém se entende. A família ideal é aquela que o mundo vê, e Jesus Cristo é visto no meio da família. Permitam-me contar um exemplo lá de casa, mais um. Laurinha começou a namorar com 16 anos com um rapaz. E quando ela disse que ela ia namorar com um rapaz, eu falei, que beleza, porque nos dias de hoje está complicado. Eu falei, filha, eu sei que você quer namorar e tal, a tua mãe não pode nem falar nada porque ela começou a namorar com 14 anos comigo. Então a Dijane fica meio com o pé atrás, né, para falar, não filha, mas filha, o papai só quer pedir uma coisa para você. Você vai namorar, mas tem que ser um namorado de igreja, senão você não vai namorar, tá? Enquanto você estiver aqui, vai ser assim que a gente vai trabalhar. Ela falou, não papai, eu sei disso e tal. Mas ela já estava de olho no menino, e o menino de olho nela. E o menino não era cristão. Um bom menino não era cristão. Falei, filha, eu vou te dar um conselho aqui do que o teu pai fazia quando era mais novo. Convida. Jandir e Rose estão rindo por quê? Vocês me conheceram nessa época? Imagina, né? Convida o rapaz para vir à igreja. Convida ele para vir à igreja. Sabe por que eu falei isso? Porque eu não tinha medo. Eu sabia que esse rapaz, no dia que chegasse na igreja, algo ia acontecer na vida dele. Eu tinha certeza. Vocês vão entender porque eu tinha certeza. E a Laurinha convidou o Tony para vir à igreja. E o Tony veio. A Laurinha tinha 16, o Tony tinha 18. Na época. E o Tony veio, ficou ali. 3 meses depois eu vi que aquele menino estava engajado. Aquele menino estava engajado. Ele já estava ali, aí veio um acampamento, foi o que quebrou o rapaz. Voltou do acampamento e tal, e pá. Eu falei, filha, vocês ainda estão? Sim, papai, estou esperando o senhor falar. Falei, traz o Tony aqui. Traz aí, eu quero conversar com ele. Ele veio, sentou e tal. Esse menino, eu falei uns 50 minutos, ele falou 1 minuto só. E eu ali falando, falei bastante. E vai rindo, vai chegar a sua vez também, viu? O Vinícius ali. E eu falei bastante para ele. O Tony, é isso mesmo. E aí eu comecei a abrir diálogo com aquele rapaz. Eu comecei a discipular o namorado da minha filha. E eu logo trouxe, ele falou, eu gosto de tocar, eu trouxe ele para o grupo. Ele já estava fazendo a classe de catecúmenos, fez a classe, agora já era membro da igreja. E
algo estava transformando. A família veio para o meu grupo familiar. Eu trouxe pai e mãe. E eu discipulei o pai e a mãe. E veio a sogra, veio a mãe, a avó do Antônio também. E o irmãozinho também veio. E a gente ali falando, discipulando. Eu vou resumir a história. O Tony não namora mais com a minha filha. Ele namora com outra moça. Minha filha namora com outro moço da igreja. O Tony hoje é presidente de jovens. Pai e mãe, engajadíssimos na igreja. A sogra aceitou a Jesus. E o pequeno, lá, o Davi, engajado na UPA, com os adolescentes. O exemplo, conversando com o Tony, a Laura falando para mim, pai, o Tony admira muito a nossa família. Ele dizia que ele queria ter uma família igual a nossa. E eu disse, ele vai ter. Por isso que eu disse que eu tinha certeza que aquele rapaz ia ficar. Porque ele ia estar dentro da minha casa. E eu sei que na minha casa nós tínhamos exemplos bons para a vida dele. E não adiantava eu querer ficar empurrando Jesus goela abaixo dele. Eu precisava mostrar com a minha família o que era Jesus para ele. Ele e toda a família estão aos pés do Senhor. Família em missão, levar Cristo ao mundo. Não é só a tua família sair daqui e ir para a África. É ótimo, é muito bom. Mas na tua casa, você e a tua família vai mostrar Jesus, fazendo a missão que Ele confiou a vocês. De uma família, talvez não a família perfeita, lá do Salmo 127, 28. Mas a família ideal que Paulo nos traz. E aí o mundo verá a diferença que Jesus fez na sua família e pode fazer na família deles também. Que Deus nos abençoe e nos dê famílias em missão, levando o evangelho de Cristo ao mundo. Deus abençoe. Amém.